Muito boa noite a você, torcedor tricolor, você ligado, sintonizado no Baraúna ao vivo, no @eubaraúnaoficial também no Instagram. E a gente está aqui para conversar sobre Bahia 2, Corinthians 1. Um jogo que traz algumas histórias que começam muito antes até do próprio jogo. Isso porque esse confronto especificamente teve um tempero, teve um molho que foi adicionado 2 dias antes, quando num movimento de mercado, num aproveitamento do vacilo do Corinthians, um vacilo de contrato, um vacilo de gestão, um vacilo de controle de contratos e multas e acessos de atletas, fez com que o Corinthians não estipulasse um valor de multa para o Brasil, perde uma joia de 16 anos, 4, 5 meses para o Bahia pelo valor definido em lei, porque não existia uma multa prevista. Em não existindo multa prevista, a lei diz que paga-se uma multa equivalente a 2.000 vezes o salário que o atleta ganha. Ora, 7.000 vezes 2.000, 14 milhões foi o que o Bahia fez. Mas isso serviu de estupim para uma celeuma, uma agonia, um vucu-vucu da Zorra e, claro, foi utilizado como tempero, foi utilizado como mote para incrementar uma rivalidade, um jogo. Teve nota oficial dizendo que não haveria mais relações institucionais entre Bahia e Corinthians, Corinthians e Bahia, o próprio Grupo City, que o Grupo City estava fazendo do Bahia um laranja para pegar o jogador e levar para o exterior, esquecendo-se dos dispositivos legais. O atleta só tem 16 anos e 4, 5 meses. Ele vai ter que esperar 1 ano e 7 meses para poder ser transferido para o City, como alega a nota do clube paulista. Mas, indo para o jogo, tudo isso serviu de cortina de fumaça para que o Corinthians desviasse a atenção para o campo. E no campo, eles tiveram muitas dificuldades com a escalação, mas dentro do jogo, o Bahia fez um jogo, digamos assim, muito ruim. Lembrou o jogo com o Retrô, lembrou o jogo contra o Nacional, lembrou o Nacional do Uruguai, lembrou contra o América de Cali, onde o Bahia não esteve bem. Mas diferente dos outros jogos, à exceção do Retrô, o Bahia não esteve bem, mas conseguiu um resultado positivo. E aí o mais importante dizer foram 3 pontos fundamentais, preponderantes para a sequência do Campeonato Brasileiro em sua primeira divisão. O Bahia está mantido no G4, independente dos resultados dos seus concorrentes. O Bahia é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, pode aumentar a distância para o 5º, 6º, 7º e assim sucessivamente, e vai depender apenas agora dos seus concorrentes, porque ele, Bahia, fez a sua parte. Mas falando do jogo especificamente, um jogo em que, analisando as peças, a gente vai encontrar altos e baixos, e nesses altos e baixos eu quero que vocês venham comigo e me ajudem a fazer cada vez mais uma análise melhor. Ronaldo, ora, a gente teve vontade de pegar Ronaldo pelo pescoço, sacudir e tirar de campo na tora. O gol de empate do Corinthians são 2 falhas, uma aceitável e uma horrorosa, inaceitável do goleiro tricolor. O Corinthians empata o jogo e uma falha do goleiro Ronaldo. Mas esse mesmo goleiro Ronaldo que falhou é o mesmo goleiro que no segundo tempo vai dar um 360 e vai defender pelo menos 3 bolas cruciais para a manutenção do resultado. Não só o resultado de empate que não veio para o Corinthians, bem como uma possível virada do Corinthians. Foram pelo menos 3 defesas importantíssimas, 3 a 4 defesas importantíssimas, preponderantes para o resultado. Ronaldo acaba num viés de altos e baixos, tendo mais altos do que baixos, apesar de ter errado clamorosamente mais uma vez. Gilberto, para mim, fez uma partida abaixo, não conseguiu encontrar marcação no Guilherme, não conseguiu achar o time correto, vacila também no gol de empate, quando poderia ter tirado a bola de cabeça e não o faz, e permite o ataque do jogador corintiano. Gilberto
fez uma partida, para mim, abaixo da média. David Duarte fez uma partida boa, razoável, boa, em alguns momentos muito boa. Mas o David Duarte ainda não foi o David Duarte dos seus melhores jogos, apesar de ter ido bem. Mingo, o time caiu. E o time sem Everton Ribeiro é um outro time. Mas David Duarte e Mingo sustentaram. Juba fez um bom jogo, um grande jogo, sofreu muito menos do que o Gilberto, tá? Teve muito menos dificuldades para achar a marcação no Kaique, no próprio Mateuzinho, mas assim como o Gilberto, acabou cedendo espaço para alguns cruzamentos, mas fez em síntese uma grande partida. Caio Alexandre tentou ser o maestro de sempre, tentou ser o cara que comanda como sempre, tentou ser o cara que traz essa bola da defesa para o ataque, mas não encontrou no Michel o parceiro adequado para fazer fluir o seu jogo, como é quando o Everton Ribeiro está em campo. Jean Lucas, guerreiro, combativo, lutador, um cara que busca sempre dar e entregar o seu melhor. E fez um grande jogo também. Ademir, hoje abaixo. Hoje não foi o fumacinha que a gente conhece. Hoje não teve o encaixe defensivo que a gente está acostumado a ver o Ademir ter. Não teve a condição que a gente já viu o Ademir ter. Apesar de continuar perigoso, apesar de continuar querendo que essa bola chegasse ao ataque, buscando criar problemas, e criou. O Ademir fez um jogo regular, e não conseguiu engatar aquelas grandes atuações, mas não comprometeu. O William José, para mim, ficou devendo. Foi um jogador que ficou devendo um pouco, ficou abaixo do que ele mesmo já apresentou e fez um gol de pênalti importantíssimo. Ah, Baraúna, mas foi um gol de pênalti. Pênalti mal batido, ou vai para fora, ou o goleiro adversário defende. E ele, pelo menos, bateu bem o pênalti e deu ao Bahia os 3 pontos, claro, porque ao bater o pênalti veio o triunfo em 2-1. Kaique foi importantíssimo para o pênalti, mas não conseguiu fechar os espaços como o Pulga consegue, não conseguiu, por vezes, dar a aceleração que o Ademir dá, e mesmo tendo ele um contra um muito bom, por vezes se omitiu de ir para esse embate. Quando o fez, fez bem, mas precisa criar uma casca para entender que pode tentar mais vezes, que pode fazer mais vezes, que pode buscar mais vezes. Michel Araújo recebeu a missão de substituir Everton Ribeiro, tinha a missão de fazer as jogadas de ataque, mas também de cuidar defensivamente. E aí, o Michel começa dando sua credencial. Leva para a esquerda, bate cruzado, 1-0 Bahia, e termina o jogo se arrastando em campo, mas mesmo se arrastando em campo, conseguiu render mais do que o Cauli, que tinha entrado aos 15 do segundo tempo. Jogadores das trocas, Lúcio, Acevedo, Arias mais em função do Gilberto sair sentindo o adutor da coxa, e é preocupação para o jogo da quarta-feira contra o Ceará. Gilberto provavelmente estará de fora contra o Ceará e também contra o Santos. E aí a Arias vai ter que dar conta, mas deu conta do recado. Vamos torcer para que no próximo jogo o Bahia possa se reencontrar com um grande futebol, mas hoje temos que comemorar não o grande futebol, mas sim o gigante resultado conquistado dentro da Neoquímica Arena. Vencer no Brasileiro é preponderante. O campeonato, afinal, é um campeonato de pontos corridos. Mas vencer, depois de tanta polêmica, é muito melhor. Beijo grande, até segunda no Baraúna 12 em ponto. Fui!